tudo bem? Eu sou a Alice e sejam muito bem-vindos ao meu canal de Cor em Cor. Hoje eu vim compartilhar com vocês um review deste livro aqui, Coleção Papéis de Carta, Livro de Colorir, que são as ilustrações da Sarah Kay e que o Márcio Graff fez a line art dele para a gente poder colorir. Muito legal esse livro, gente. A proposta é a seguinte: é um e-book com os papéis de carta, e aí são 30 ilustrações e todas elas vêm com a inspiração, que seria a imagem original desenhada e pintada pela Sarah Kay, que eu vou compartilhar com vocês agora. Bom, então vocês podem ver como são muito fofinhas as ilustrações que tem aqui, né? Cada uma mais linda que a outra. E como é um arquivo digital, a gente recebe o livro completinho, tá? Vem falando sobre o Márcio Graff, tem as ilustrações para a gente se inspirar, mas a gente pode imprimir somente aquilo que a gente desejar, né? E quantas vezes a gente quiser. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para a compra do livro, né, do e-book, se você tiver interesse, tá bom? A capa eu imprimi em papel fotográfico brilhoso para ficar diferenciada. Como é um e-book, a gente recebe o arquivo completo, mas a gente tem a opção de imprimir só aquilo que a gente desejar. Eu fiz a impressão neste papel aqui, ó, chamequinho branco, tamanho A4, de 120 gramas por metro quadrado. É considerado um papel de 40 quilos, né? Mas eu também já usei em outros livros o Jandainha. Outros livros que eu já imprimi, Turma da Jandainha, da Jandaia, e ele é de 180 gramas. Então, ele é um papel mais grosso, mas os dois são muito lisinhos. Eu gostei dos dois, mas dessa vez eu optei por um de gramatura menor. Bom, esta é a ilustração que eu escolhi para gravar para vocês hoje, e esta do lado é a inspiração. Eu vou usar os lápis Super Soft da Faber-Castell de 100 cores. Bom, eu espero que vocês gostem. E se reproduzirem, não esqueçam de me marcar e compartilhar comigo, tá bom?
Agora vamos para o fundo. Eu vou usar o giz pastel seco e vou usar as cores vermelha, laranja e amarelo. Nesta ordem que eu coloquei aí e vou fazer um degradê entre elas. Com uma tesourinha, eu vou raspar primeiro o vermelho, deixar o pozinho cair na folha e espalhar com o algodão. Se for pouco, eu vou passando o algodão no giz e vou aplicando na folha, ou então eu vou raspando mais com a tesoura, tá? Em sequência, eu uso o mesmo algodão, tá, gente? Eu acho que facilita o degradê, né? Aí eu já em sequência, eu já raspei o laranjinha e já fui misturando as cores, né? E por último, eu raspei o amarelinho e fui passando entre as cercas, né? Nos espacinhos que sobraram. Quando a gente usa giz pastel seco, é interessante usar depois um verniz na folha, porque o giz pastel fica soltando na mão da gente e com o tempo ele vai saindo, né? Então, seria interessante aplicar um verniz. E este foi o resultado final. Eu achei que ficou muito delicadinho esse fundo com giz pastel seco. E o colorido também eu gostei muito. Eu adoro esse contraste de delicado do giz pastel seco com o vibrante do lápis. Eu acho que fica muito interessante. Bom, então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado tanto de conhecer este livro, se você ainda não conhecia, né? E se você já tem, eu espero que você se inspire para colorir este livro maravilhoso. Lembrando que na descrição do vídeo está o link para a compra, tá bom? Não se esqueça de deixar um like e se ainda não é inscrito, se inscreva e seja bem-vindo. Um beijo e até o próximo vídeo!